Bom, tudo bom, pessoal? Estamos aqui para fazer trazer um pouquinho do Evangelho, trazer um pouquinho de alguma palavra de esperança, mas principalmente cuidar do nosso coração, cuidar do nosso espírito que a gente precisa muito, né? Então, eu vou apresentar aqui um estudo, mas realmente completo, com a leitura de harmonização, prece. E aí eu queria pedir para vocês, para quem estiver assistindo, para, se não pegou, dá um pause no vídeo agora e vai buscar um copo de água, porque a prece final a gente pode incluir um pedido para a espiritualidade poder magnetizar a nossa água. E seria legal que a gente pudesse fazer isso hoje também, e depois, conforme a gente vai fazendo Evangelho no Lar, vai fazendo as nossas próprias práticas em casa, que a gente consiga sempre botar um copinho de água e para a gente fazer fazer a magnetização através dos nossos amigos que sempre estão com muito amor junto da gente, tá bom? Então, vamos começar, tá? O primeiro passo é sempre a leitura de harmonização, para a gente poder se conectar, poder acalmar o coração, acalmar a mente. E a leitura do dia de hoje, a gente acaba usando quase sempre a coleção Fonte Viva de Emmanuel, né? E hoje eu vou usar o Pão Nosso. Eu vou abrir aqui de acordo com a orientação. Então, vamos sempre mentalizar coisas boas para que a inspiração venha e possa nos ajudar abrindo a página, com a abertura da página. Então, a lição para o dia de hoje é de número 18 do Fonte Viva e ela é a seguinte: prova de fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Quem falou isso foi Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13, que Emmanuel nos traz. A indústria mecanizada dos tempos modernos muito se refere às provas de fogo para positivar a resistência de suas obras e, ponderando o feito, recordemos que o Evangelho igualmente se reporta a essas provas há quase 20 séculos, com respeito às aquisições espirituais. Escrevendo aos Coríntios, Paulo imagina os obreiros humanos construindo sobre o único fundamento, que é Jesus Cristo, organizando cada qual as próprias realizações de conformidade com os recursos evolutivos. Cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, convicto de que os tempos de luta descobri-lo-ão aos olhos de todos, para que se efetue reto juízo acerca de sua qualidade. O aperfeiçoamento do mundo na feição material pode fornecer a imagem do que seja a importância dessas aferições de grande vulto. A terra permanece cheia de fortunas, posições, valores e inteligências que não suportam as provas de fogo. Mal se aproximam os movimentos purificadores, descem precipitadamente os degraus da miséria, da ruína, da decadência. No serviço do Cristo, também é justo que o aprendiz aguarde o momento de verificação das próprias possibilidades. O caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança representam conquistas para a vida eterna, realizadas pela criatura, com o auxílio do Santo Mestre. Mas todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias, que, no instante oportuno, lhe provarão as qualidades espirituais. Então, vamos fechar os nossos olhos, já harmonizados com essa
leitura e vamos pedir. Mas antes de pedir, vamos agradecer. Obrigada, Mestre Jesus, por esses momentos de grande paz em que podemos parar o nosso dia a dia, parar o que estamos fazendo, parar o mundo, para que possamos ouvi-lo, para que possamos juntos, Mestre, refletir sobre seus ensinamentos e colocá-los cada vez mais dentro de nosso coração. Obrigada, Mestre, por essa oportunidade que temos sempre de refletir, sempre de olhar para dentro de nós e procedermos conforme o Evangelho. Obrigada, Mestre, a todos os trabalhadores espirituais que nesse momento estão juntos de nós, nos amparando, nos ajudando e sempre querendo, esperançosos, que nós também sigamos o caminho do bem. Obrigada a esses trabalhadores, obrigada do fundo do nosso coração. Obrigada por todo o amparo, por tudo o que tem feito por nós. Que sejamos dignos de tanta luz e de tanto amor. Por isso te pedimos, Mestre Jesus, permaneça conosco nesse momento de estudo, para que possamos, Mestre, conseguir terminá-lo muito melhor do que começamos. Que a tua paz esteja dentre nós, graças a Deus. Bom, então, minha gente, para o estudo de hoje, eu separei o livro Fonte Viva, tá? Que também é da coleção e traz de uma forma bem direta e bem atual os ensinamentos de nosso mestre. Eu particularmente gosto muito de trabalhar esses livros, tanto Fonte Viva, O Pão Nosso, Vinha de Luz e tantos outros, Caminho, Verdade e Vida e tal. Eu sou particularmente fãzona de Emmanuel, porque eu acho que ele ao mesmo tempo que ele escreve, ele é um pouco severo, um pouco austero, ao mesmo tempo ele é de uma doçura e de uma ligação com a realidade muito grande. Então, Fonte Viva sempre nos traz temas atuais, com discussões atuais, com o posicionamento de Emmanuel que servem, então a gente pode trabalhar com Fonte Viva e desenvolver um pouquinho de um pouquinho nosso raciocínio para a gente poder chegar junto dele, tá bom? Então, do mesmo modo, eu peço aos meus amigos espirituais que me ajudem a separar uma boa lição, uma lição que precisamos ouvir e aprender também. Então, para nós veio a lição 128. Não rejeiteis a confiança. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Quem falou isso foi Paulo, na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 35. E Emmanuel nos traz: não lances fora a confiança que te alimenta o coração. Muitas vezes o progresso aparente dos ímpios desencoraja o fervor das almas tíbias. A virtude vacilante recua ante o vício que parece vitorioso. Confrange-se o crente frágil perante o malfeitor que se destaca aureolado de louros. Todavia, se aceitarmos Jesus por nosso divino mestre, é preciso receber o mundo por nosso educandário. E a escola nos revela que a romagem carnal é simples estágio do espírito no campo imenso da vida.
Todos os séculos tiveram soberanos dominadores. Muitos se erigiram em pedestais de ouro e poder, ao preço do sangue e das lágrimas de seus contemporâneos. Muitos ganharam batalhas de ódio, outros monopolizaram o pão. Alguns comandaram a vida política, outros adquiriram temor popular. Entretanto, passaram todos. Por prêmio terrestre, as laboriosas empresas a que se consagraram receberam apenas o sepulcro faltoso em que sobressaem na casa fria da morte. Não rejeites a fé, porque a passagem educativa pela terra não te imponha a visão dos aflitivos quadros no jogo das convenções humanas. Lembra-te da imortalidade, nossa divina herança. Por onde fores, conduze tua alma como fonte preciosa de compensação e serviço. Onde estiveres, seres generoso, otimista e diligente no bem. A carne é apenas tua veste. Luta e aprimora-te, trabalha e realiza com o Cristo. E aguarda, confiante, o futuro, na certeza de que a vida de hoje te espera, sempre justiceira, amanhã. Bom, então agora a gente pode conversar um pouquinho sobre essa passagem, né? E eu acho que é um chamado mesmo para a gente confiar em si mesmo e a gente, saber do que somos capazes de fazer. A gente muitas vezes, pelas circunstâncias do mundo, como ele mesmo colocou aqui no texto, né? A gente muitas vezes é levado a não acreditar na gente mesmo, sabe? A não olhar pra gente e saber quais são as nossas capacidades. Porque tem sempre alguma coisa que é fora, sabe? Que quer fazer com que a gente acredite que a gente não pode, que a gente não consegue, que a gente não é capaz. E é como ele falou, né? Eu acho que essas pessoas, normalmente, elas só veem o lado exterior, elas só veem o lado material, elas não veem a conquista que é você ter um bom coração, você ter uma boa mentalidade, uma mentalidade voltada para o amor, uma mentalidade voltada para fazer o bem. Muitas vezes a gente acaba muitas vezes se firmando em certos ícones e em certas pessoas que se destacam, e a gente muitas vezes acaba não olhando. A gente olha para aquelas pessoas e a gente às vezes fica assim, poxa, eu nunca vou conseguir ser assim. E com isso, esse tipo de pensamento faz com que a gente mascare para a gente mesmo o que a gente é capaz de fazer. E isso não é legal, sabe? Isso não é legal nem para nós, nem para nós individualmente, como criaturas, né? Como pessoas singulares, como pessoas caminhantes no nosso destino, na nossa vida espiritual, como um espírito imortal, como também não é bom na obra divina. Não é bom enquanto nós, como seres individuais, também como membros da comunidade da obra divina. Isso, primeiro, com relação a nós. Bom, quando a gente se limita, a gente coloca na nossa cabeça que a gente não consegue uma determinada coisa, e não adianta. Quando a gente coloca isso na nossa cabeça, a gente não vai conseguir fazer. Aí aquela coisa, eu não sou digno, eu não mereço, a gente está sempre se diminuindo. Sempre.
A gente está sempre querendo ficar atrás dos outros, sabe? Querendo ficar atrás, só que os outros não necessariamente são as outras pessoas. Os outros, muitas vezes, é a idealização que a gente faz desse outro. É o que ele colocou aqui. Vou até ler de novo, né? Só que tem que pegar outro óculos, que esse aqui não dá para ler. Peraí. É como ele colocou aqui, sabe? Essas outras pessoas que a gente coloca, ó. São aqueles que ganham as batalhas de ódio, são os que monopolizam o pão, o que comandam a vida política, aqueles que adquirem o temor popular. Então a gente acaba se limitando quando a gente olha esse tipo de gente e que muitas vezes, né, aqui na Terra são tidas como grandes pessoas, são grandes personalidades, gostam vivem em pedestais, e a gente mesmo muitas vezes admira essas pessoas. E ao passo que a gente admira essas pessoas, paralelamente a gente tira a nossa admiração, ou a gente não consegue se admirar, não consegue olhar o que a gente tem de bom, sabe? A gente idealiza o outro e esquece de nós mesmos, esquece da gente se olhar. E quando a gente coloca na cabeça da gente que a gente não é capaz, quando a gente coloca na cabeça da gente, isso eu não consigo, a gente não consegue. Isso limita a gente, né? Tem muito essa coisa de coach, isso aqui, né? O povo chama muito de crenças limitantes. O que são essas crenças limitantes? É o que a gente acredita, são crenças que colocam limite na nossa capacidade de agir, na nossa capacidade de pensar. A gente acaba acreditando naquilo, acreditando na nossa pequeneza. E esquece que, primeiro, não somos pequenos perante Deus. Todas as suas criaturas são importantes, inclusive você. Jamais se esqueça disso. Jamais se esqueça que você é um filho muito amado de Deus. Deus te criou. Deus te deu. No caso dos encarnados, Deus te deu uma veste para você vir aqui e aprender. Então você não é pequeno. Não se esqueça disso. Segundo, você é um aprendiz. Assim como essa pessoa que normalmente a gente admira, né? Essa pessoa, totalmente, né? Essa pessoa, do mesmo jeito que a gente admira, né, também está crescendo, nós também estamos crescendo. Nós também estamos na nossa caminhada. Então, a gente tem que se conscientizar que eu tô nessa caminhada, eu sou um filho de Deus, Deus me criou, né? Deus não ia gastar tanta energia para me criar, a espiritualidade não ia gastar tanta energia para me colocar aqui encarnado na Terra se eu não merecesse, se eu não fosse alguém com grande potencial de crescimento. Isso nos torna especiais, sim, e muito. E é isso que a gente tem que ter em mente, é isso que a gente tem que despertar. Porque nós, como criaturas divinas, sim, nós somos especiais, nós somos dotados de luz, nós temos a centelha divina dentro da gente. Gente, isso é sensacional. E a gente esquece disso, porque a gente olha mais para o exterior, a gente olha mais para essas figuras que Emmanuel colocou aqui no texto do que para nós mesmos, do que valorizar o que a gente tem de bom. Quando a gente fala em autoconfiança, é valorizar o que a gente tem de bom, é aprender a conhecer o que a gente tem de bom e aumentar isso, sabe? É explorar. Poxa, se eu tenho um viés caridoso, eu tenho que valorizar um pouco a caridade que eu faço. Por quê? Para eu me estimular a fazer mais. Se eu ficar assim, naquela coisa assim, ai, poxa, imagina, poxa, não sei,
eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Vai ficar o resto da vida assim, né? Então, assim, eu tô me lembrando muito, por exemplo, da primeira vez que eu falei, porque eu peguei pegando coisa assim pra saber o que eu ia falar e tal. Eu me deparei com a minha primeira palestra em dezembro de 2015, né? Aquela coisa, nossa, imagina eu vou subir ali, caraca, eu vou falar para as pessoas, gente, sabe? Aí foi aquela coisa assim, sabe? Mas sem saber se eu conseguiria, se eu era digna, se, sabe? Todas essas inseguranças que dão na gente porque a gente não confia em nós mesmos, não confiamos no nosso trabalho, né? Tudo aquilo bateu, claro que bateu, né? E aí eu comecei a chamar uma galera, mas gente, pelo amor, vai lá me assistir, porque eu preciso do apoio, preciso das pessoas e tal. Mas se eu não tivesse ganho a coragem, né? Se eu não tivesse buscado a coragem atrás de mim, se eu não tivesse recebido da espiritualidade a coragem necessária para ir lá e falar, eu hoje não tava falando aqui para vocês. Aliás, é o primeiríssimo vídeo que eu tô gravando, então eu tô me sentindo também como na primeira vez que eu falei. Que uma coisa é você falar, né? Você fazer o seu evangelho no lar e tal. Outra coisa é você gravar e tem que gravar. E gravando meio que, como eu não sei editar, então eu tô gravando mesmo. Se eu falei alguma besteira, depois, ó, cartas para redação, tá? Então, assim, se eu não tivesse tido essa confiança, eu não tinha ido. Então, essa confiança, ela vem muito por quê? Né? Quem você... Imagina, eu tenho os palestrantes que eu admiro demais, sabe? Que eu acho um barato, assim, sabe? Sabe aquilo quando você tá lá na assistência, você fica assim... Caraca, você nem pisca, né? De tão bem que essas pessoas falam. E aí a gente idealiza aquilo e quando bateu a vontade, eu falei, cara, eu não consigo. Eu jamais vou ser como fulano, como Beltrano, como aquela fofinha que eu amo, sabe? Eu jamais vou ser isso. Só que se eu ficasse limitada a esse tipo de pensamento, eu não ia começar a falar, sabe? E com isso, o que acontece, né? Quer dizer, eu estava buscando um ideal fora, que na verdade tá aqui dentro de mim, né? Quando a gente acaba, sei lá, é legal você ter inspiração, é muito legal você ter uma inspiração, mas é diferente inspiração de idolatria, de idolatria no sentido não idolatria de você ter um ídolo, de você formar um ídolo, de você formar um ideal para as pessoas, né? E é muito engraçado. Depois conversando com alguns palestrantes desses que eu admiro, no início eles falaram, ó, no início é normal, no início você fica nervosa, assim, quem disse que eu não fico nervoso? Eu fico sim, não sei se vocês falaram isso só pra pra me consolar, mas o fato é, eles são seres humanos como eu, como tem inseguranças como eu, e se a gente não ganhar a coragem, se a gente não acreditar na gente mesmo, não acreditar na nossa capacidade e não der o primeiro passo mesmo vacilante, a gente nunca vai chegar a ser experiente. Ninguém nasce sabendo. Todo mundo todo mundo vai seguindo um caminho e vai percorrendo, né? A gente lê muito, principalmente nas passagens de Emmanuel, que é quando Emmanuel fala uma árvore frondosa, uma figueira gigante, aquele cajueiro lá do Nordeste, um dia ela foi uma semente. Jesus, a maior das criaturas, se a gente, obviamente, né, quer dizer,
Jesus, ele já foi como a gente. Eu não tenho a menor dúvida disso. Se Jesus é o Espírito perfeito e a gente conhece a escala espírita, Jesus já foi como a gente. Lá em 500 milhões de anos atrás, né? Aliás, diria eu que 500 bilhões de anos atrás. Mas isso, assim, isso é um exemplo bem simplório, tá? Bem simplório mesmo. Só pra gente poder entender que tudo na vida evolui. Se a gente não der o primeiro passo, se a gente não confiar na gente mesmo pra gente dar esse primeiro passo, a gente nunca vai conseguir evoluir. E quando a gente fala de autoconfiança, quando a gente fala de autoconhecimento, como eu falei lá atrás, a gente tem que buscar alguma coisa que a gente é bom. A gente é bom em alguma coisa. Nem que seja quebrar ovo, sabe? Mas a gente é bom em alguma coisa. E é isso que a gente precisa descobrir. E a gente, quando olha para dentro da gente mesmo, buscando o nosso melhor e não o nosso pior, isso acontece, o nosso pior, quando a gente olha para dentro da gente e busca, quando a gente olha e só vê o pior, é porque a gente está, talvez até olhando um modelo que não é legal, sabe? A gente está idealizando alguma coisa que não é legal. Mas quando eu olho para mim e vejo uma coisa boa, eu sou capaz de me entender e pegar essa coisa boa e, mesmo vacilante, colocar isso em benefício de todos. Lembra a passagem da lanterna? Ninguém acende uma lamparina para deixar embaixo do alqueire, mas em cima do móvel para que ilumine a todos. Todos nós somos essa lamparina. Todos nós temos luz interior. Todos nós somos capazes de fazer maravilhas. Jesus mesmo falou isso na sua passagem aqui na Terra. Ele sabe que a gente é capaz. A única diferença é que a gente não sabe. A gente não tem autoconfiança, a gente não confia, a gente não sabe que a gente é capaz. E aí, quando a gente não sabe o que a gente é capaz, aí vem o segundo ponto, que eu falei ali atrás, né? O primeiro ponto é, sejamos autoconfiantes por nós mesmos, né? Para a gente poder evoluir, para a gente poder se fortalecer, para a gente poder colocar a nossa luz interior para fora. Tá, é isso, mas temos o segundo ponto, que é a nossa contribuição com a criação. É a nossa contribuição com o trabalho na seara divina. Então, se eu não sou autoconfiante, eu não me conheço, eu não sei do que eu sou capaz, eu olho para mim, só vejo sombra, só vejo coisa ruim, porque eu olho para fora e vejo aquelas pessoas que eu idealizo, como que eu vou contribuir na criação divina? Que talento eu vou tirar de mim? Que talento que eu vou oferecer a Deus? Que talento que eu vou disponibilizar em prol da comunidade humana, da comunidade da Terra? Então, quando eu não me conheço, quando eu não sou autoconfiante, quando eu acho que eu não sou capaz de fazer coisas, eu estou desperdiçando uma grande oportunidade de trabalho. Eu tô desprezando uma grande oportunidade de ser útil a Deus, de fazer o que Ele espera de mim, que é, como Jesus falou, amai-vos a Deus sobre todas as coisas, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu não sei do que eu sou capaz de fazer, e se eu não tenho confiança naquilo que eu vou fazer, eu não vou conseguir colocar o meu talento à disposição.
de Deus. Imagina, imagina se Chico Xavier não tivesse autoconfiança, não soubesse do que ele pode oferecer a Deus. A gente não ia ter suas obras, eu não ia ter esses 2 livros que eu estou trabalhando hoje, né? Se Madre Teresa de Calcutá, que é aquela grande abnegada, né, a trabalhadora abnegada, se ela não soubesse do que ela é capaz, se ela não soubesse do amor que ela tem dentro dela, ela não ia conseguir fazer essas obras todas, fazer a obra toda que ela fez, sabe? Se os trabalhadores do SESFA não tivessem a certeza de o que eles podem fazer, a gente não ia ter SESFA. Isso para dar um exemplo pertinho da gente. Se os trabalhadores das casas espíritas e de todas as outras casas religiosas que a gente vê, se não confiassem em Deus e não confiassem em si, a gente não ia ter esse trabalho. Então, quando a gente fala de autoconfiança, a gente fala da minha certeza do que eu sei, da minha capacidade e da minha disponibilidade para o trabalho divino, para deixar a minha contribuição para a seara. É claro que não é de uma hora para outra que a gente se torna capaz, né? Que a gente se torna agora eu sou super confiante, né? Não é. A gente vai de passinho em passinho. Eu acho que quando a gente se disponibiliza para isso, a gente vai começar a perceber que as pequenas coisinhas, pequenas oportunidades vão começar a aparecer. É uma coisa aqui, a outra ali, né? Então, quando a gente se disponibilizar, eu acho que o primeiro passo que a gente tem que fazer é disponibilizar, sabe? Se colocar disponível para Deus. E eu acho que isso é que começa a ajudar a gente a se perceber e a desenvolver a nossa autoconfiança, não só pra gente, pra gente é um trabalho mais interno mesmo, é um trabalho mais de mudança de pensamento, o vigiar e orar, né? Quando a gente vigia os nossos pensamentos, a gente ora e a gente é capaz de mudar o que a gente pensa, mudar a nossa mentalidade, né? Que a mentalidade no sentido de conjunto das coisas que eu acredito, conjunto das coisas que eu sei, conjunto das coisas com que eu me pauto para viver a vida, das coisas assim, dos pensamentos, tá? Então, isso é que eu, Flávia, considero como sendo uma definição de mentalidade. É o conjunto do que eu creio, o conjunto do que eu sei e o conjunto do que eu penso que permeiam a minha forma de agir e, obviamente, a minha forma de pensar, pensamento enquanto ação, tá? Então, quando a gente a parte da autoconfiança de nós para nós mesmos é a gente parar e perceber que tipo de pensamento a gente está tendo, que tipo de atitude a gente está tendo. Será que
quando surge alguma oportunidade de eu fazer alguma coisa, será que eu acabo desistindo porque eu não me considero capaz? Ou será que eu desisto por, sei lá, por qualquer outro motivo? Mas eu acho que talvez, se a gente for bem fundo na questão do porquê que eu tô titubeante com relação a essa a questão que me foi apresentada, eu acho que grande parte é por causa da falta de autoconfiança, da falta da minha visão de que eu sou capaz de fazer aquilo, tá? Então, assim, esse trabalho, ele é um trabalho mais interno mesmo. Aí é um trabalho de você parar, perceber todas as vezes que você é deparado com o desafio, se você titubeia por conta disso. Eu acho que cabe também, de repente, até fazer um exercício do para trás, assim, né? Foi a última vez que você teve a chance de fazer alguma coisa, em qualquer campo, não é só no campo do trabalho da seara, não. Em qualquer ramo, sabe? Seja assim, sei lá, esses desafios bobos de internet. Ah, bota o pé na cabeça. Sabe? Essas coisas assim, sabe? Que é como a gente falou, a gente tem que começar do pequenininho. É engraçado e tal, mas a gente tem que começar. É engraçado você falar, desafio, vou fazer com desafio no pé na cabeça, né? Que coisa. Mas é só um exemplo, tá? Mas mas são coisas, o que eu quero dizer, desafio do pé na cabeça, é que como é que eu vou dizer? É uma coisa pequena. É observar o que de pequeno. Quando foi a última vez que você teve a oportunidade de fazer alguma coisa e você não fez? Para e analisa o porquê que você não fez. Analisa se foi preguiça, talvez, mas aí muitas vezes a própria preguiça mascara essa falta de confiança que a gente tem. Ah, eu tô com preguiça. Ah, eu tô cansado. Mas na verdade, se você parar para analisar mesmo, não, tá certo. Eu não fiz foi porque eu não acreditei que eu era capaz. Então, quando você começa a perceber esse tipo de atitude, você começa a mudar a tua mentalidade, sabe? Começa a pensar no que não, poxa, eu sou capaz sim, poxa, que bobeira, eu podia ter feito, né? Pô, eu não fiz por conta de bobeira? Não, vou fazer. Agora eu vou fazer, porque eu sei que eu consigo. E aí, veio o segundo ponto, tá? Que, no caso do trabalho na seara, se coloca disponível para Deus. Quando você for fazer uma prece, fala assim... É que eu esbarrei aqui, apertei um botão errado. Quando você for fazer uma prece, você pergunta para... Você se coloca disponível para a espiritualidade, para Deus. Olha, Deus, eu quero melhorar, eu quero me desenvolver, eu quero começar a ser útil, eu quero trabalhar. Você me ajuda. Aí eu começar a trabalhar. Eu tô inseguro, eu não sei o que eu posso fazer, porque eu ainda não sei fazer nada. Mentira que sabe. Eu ainda não sei fazer nada, né? Bota aí entre aspas. Mas eu quero. Eu tô aqui, Senhor. Eu tô aqui, eu quero trabalhar, eu quero melhorar, eu quero fazer esse mundo melhor. Você tem a certeza. Vai fazendo essa prece que vai chegar uma hora que vai bater a sua porta o trabalho. Aí você abre e vai trabalhar, tá? Porque esse é o início. Esse é o início de uma grande jornada em que a cada passo dado
É uma grande dificuldade no início, mas depois você vai aprendendo e você vai ganhando confiança em si, ganhando confiança de que você pode, de que você é capaz, de que você vai chegar. E você vai chegar. E aí novos desafios. Aí você se prepara, porque novos desafios vão ser apresentados para você. Só que você já não tá mais aqui. Você já tá aqui. Então, se eu tô aqui, eu vou ter os meus desafios daqui, tá? E que aqui, ó, tchau, ficou para trás. Mas a gente não vai ter medo. Porque quando a gente já tá aqui, a gente já conseguiu ganhar confiança em nós mesmos. A gente já sabe que a gente é capaz. E com isso, a gente respira fundo e vai. E vai. Porque o pai, ele não vai dar coisa que ele sabe que a gente não vai fazer. Ele não vai dar nada além da nossa capacidade. Ele vai dar pra gente o que a gente precisa para aprender. Então, fica o convite aqui. A gente precisa confiar em nós mesmos. A gente precisa acender a nossa lamparina. A gente precisa disponibilizar os nossos talentos para Deus, para continuar contribuindo com a criação. E saiba, gente, não tenha medo de errar. Se errou, vai fazer o quê? Eu sei que a gente fica muito triste quando a gente erra. Ai, eu errei. Mas, gente, vamos respirar fundo. Porque somos aprendizes. A gente tem a eternidade inteira para aprender. Então não tem problema a gente errar agora. Só não vai deixar, tá? O conserto do erro para depois, hein? Ai, ai, ai. Essa coisa de, encarnação que vem eu me conserto. Não. Vamos consertar agora, tá? Então, errou, não tem problema. Aliás, eu adoro, eu sempre lembro disso. Que quando eu era pequenininha, que eu fazia balé clássico com a professora lá na Carlota Vieira Soto, quem é da minha idade aqui de Botafogo vai lembrar onde era a Carlota Vieira Soto. Aí lá eu tinha uma professora que falava assim: caiu, levanta e continua. A gente era criancinha, não conseguia fazer as coisas direitinho, mas ela sempre falava isso pra gente: caiu, levanta e continua. Então a gente, quando erra, é isso: caiu, levanta e continua. Não tem problema cair, mas tem que levantar e continuar. Então, assim, quando bate a insegurança, quando bate aquela coisa de falta de confiança, eu não confio em mim mesmo, eu vou errar, eu isso, eu aquilo, sabe? Pensa, sabe? Racionaliza isso, né? Coloca a razão acima de tudo, sabe? Lembra, eu sou filho de Deus. Deus me dotou de todos os talentos. Eu só preciso descobrir. Eu tenho todos eles. Eu só preciso descobrir quais são e como eu faço para desenvolver. E eu vou desenvolver, e eu vou trabalhar, e eu vou contribuir cada vez mais na seara. Então, nada disso de faltar com a confiança em si mesmo mais. Vamos começar a trabalhar isso, sabe? Porque o mundo precisa da gente, Deus precisa da gente, a espiritualidade precisa da gente. Se a gente ficar naquela coisa, meu Deus, que isso, eu não consigo, coitado, a espiritualidade vai trabalhar em dobro, vai trabalhar por ela e pela gente. Então, tá na hora de despertar. Desperta para si. Desperta para o que você tem aqui dentro. Coloca a tua luz em cima do móvel e saiba que você tem força para isso e que você consegue. Porque Deus está dentro de você. Deus está amparando você o tempo todo. O tempo todo. Então, confia mais em si. Confia em Deus.
Descobre os seus talentos. Confia neles. Confia em você. E coloca esse talento a serviço de Deus. Que Ele nos abençoe. Graças a Deus. Bom, então agora, antes da gente fazer a prece final, última chance. Quem ainda não pegou o copo de água, ou pode ser uma garrafa de água também, aí pausa o vídeo e vamos lá, pega e volta. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Bom, então já com o final, vamos fechar os nossos olhos. Eu vou sugerir para a gente fazer 4 respirações profundas para que a gente possa acalmar um pouco os nossos pensamentos, acalmar, assentar tudo que a gente ouviu e entrar em harmonia. Acalmar mesmo, silenciar. Agora um pouco mais calmos, depois de termos recebido e inspirado toda essa energia benfazeja que Deus colocou ao nosso redor. Vamos colocar a doce imagem de nosso Mestre Jesus, o grande governador desse planeta, o nosso modelo, que ao mesmo tempo que muitas vezes parece distante, mas que ao mesmo tempo é muito próximo de nós. Ele nos fala ao coração e Ele nos escuta o coração. Então vamos mirar os seus lindos olhos, seus doces olhos, e vamos, antes de mais nada, agradecer. Mestre Jesus, amigo querido, obrigada por esse momento em que estivemos aqui, podendo refletir e podendo, Mestre, caminhar um pouco mais forte, e que podemos ter a oportunidade de nos mudarmos. Sabemos, Mestre, que a transformação só é capaz de acontecer quando nós queremos. E sim, Mestre, nós queremos, nós estamos aqui. Por isso lhe agradecemos, Mestre Jesus, todas as vezes que temos a oportunidade de nos melhorar. Peço, Mestre, que os grandes trabalhadores que estão à nossa volta nesse momento se aproximem do nosso recipiente com água e gentilmente nos ajudem magnetizando o líquido com o que precisamos para garantir a saúde do corpo e do espírito. Que esses grandes mensageiros divinos sejam iluminados e transmitam a sua luz. E a luz que vem do alto, fazendo com que a água se transforme, assim como o Senhor transformou a água em vinho, mas que nossa água se transforme em luz, no líquido precioso que tanto irá nos ajudar. Obrigada, meus amigos. Obrigada, grandes trabalhadores. Que Deus jamais os deixe e que Deus sempre
Ilumine os vossos caminhos. O nosso coração está cheio de gratidão nesse momento por cada um de vós que nos ajudou. Que o caminho de vocês seja sempre firme e que jamais lhe falte forças para continuar. Esperamos, amigos, que ao sorver essa água consigamos ficar mais fortes e mais confiantes também em nossa caminhada, pois um dia gostaríamos de estar junto a vocês, como trabalhadores da seara, cada vez melhores e cada vez mais em comunhão com Deus e em comunhão com Jesus. Obrigada, meus amigos. Obrigada, Divino Mestre Jesus, por todos esse momento. Obrigada a Maria de Nazaré, que sempre nos apoia com o seu doce olhar de mãe. Que essas energias benfazejas se instalem dentro de nosso coração e nos ajudem a ter confiança em nós mesmos e no grande amor que Deus nos devota. Obrigada, obrigada. Que Deus esteja sempre em nossos pensamentos. Que assim seja. Obrigada, meus amigos, pela paciência e que Deus continue nos iluminando e continue sempre olhando por nós. Sigamos as nossas vidas, sigamos o nosso trabalho, confiantes em nós mesmos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Graças a Deus.